Glória a Deus. Quantos já viajaram? Quantos já descansaram? Quantos estão renovados para algo tremendo? O Senhor já está fazendo, queridos, e creio que vai fazer muito mais, amém? Esse ano é um ano que nós queremos do mover, do agir de Deus. Eu quero ainda ministrar o teu coração nessa noite uma palavra, né, que Deus tem colocado no meu coração já algumas, né, a gente fica na semana orando nos devocionais, Deus vai falando algo, tá, vai complementando algo, e eu quero de uma forma bem simples aqui com você, algo que é uma pergunta para mim e uma pergunta para você nessa hora, né, que nós precisamos ter, né, talvez a gente usa tantos chavões, mas eu quero trazer uma essência no nosso coração, que isso seja uma verdade no nosso coração, né, a pergunta é, o Senhor está comigo? Faz uma pergunta, o Senhor está comigo? Deus está comigo? Pergunta para o Senhor agora, você fazendo uma pergunta para Deus, Deus, o Senhor está comigo? Quem tem resposta no seu coração? Quem tem resposta? Deus está com você ou não, gente? Está aí? Glória a Deus. Eu quero ler alguns textos com vocês, para que isso possa checar o nosso coração, fortalecer e realmente trazer uma prova de que Deus está conosco e Ele move sobre nós, né? Gênesis capítulo 39, Gênesis capítulo 39, a partir do verso 1. Quero ler dois textos, Gênesis, depois quero ler Juízes, principalmente dois textos que, muito mais, querido, tem muitos textos que falam sobre isso, mas lendo essa semana, né, esses textos saltaram, né, ao meu coração para ministrar nessa noite, e depois eu quero entrar no último texto ali em Êxodo, e para a gente encerrar e orar. Gênesis 39, verso 1, diz assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Verso 2, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Queridos, algo que traz muito claro ao nosso coração, e na vida de José é uma expressão isso, da presença de Deus estar com ele, e aqui para nós é a chave de todas as coisas da nossa vida diária, queridos. O que o texto diz, fala que o Senhor estava com José, diga assim comigo, o Senhor estava com José, e o texto segue assim, fala, e por isso ele era bem sucedido em tudo o que ele fazia. Por isso que é muito, essa pergunta tem a ver conosco, da gente ter uma convicção no coração. O Senhor está com você? O Senhor está comigo? Porque, querido, se o Senhor está comigo, e o Senhor habita no meio do povo que teme a Ele, que tem temor no coração. O Senhor, Ele habita no coração de quem o teme. O Senhor habita no coração daquele que o invoca. Invocar-me-eis e me achareis. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando buscar. Tem ministrado sobre isso. Quando vocês buscarem isso de todo o coração, eu vou permitir ser achado. E aqui fala, queridos, que José, o Senhor estava com José. E por ele estar com José, José era bem sucedido em tudo que ele fazia. E as pessoas, queridos, aqui é muito forte, porque quando ele chegou na casa de Potifar, vocês sabem toda a história, que ele foi vendido pelos seus irmãos, havia uma palavra de Deus, mas ele, né, todo o processo que teve, talvez ele apressou em algumas coisas, Deus precisou tratar algumas coisas, como Deus trata naturalmente, e normalmente um pai que ama corrige, e Deus nos corrige, nos dá um toque em cada detalhe, e com José ele foi passando por processos. Ele foi vendido pelos seus irmãos, aos mercadistas, né, os ismaelitas ali, e ele acabou sendo colocado ali na casa de Potifar para ser um servo ali de Potifar, que era um daqueles que era o mais cargo elevado juntamente com o rei. E a Bíblia cita isso, que o Senhor estava com José, e por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço na casa do seu senhor egípcio. Agora presta atenção, queridos, nós estamos
sabemos quem está conosco e não importa, queridos, não importa aonde você esteja, desde que o Senhor esteja com você. É o segredo. Ah, mas você não sabe onde que eu estou, você não sabe a família que eu pertenço, você não sabe o trabalho. Queridos, eu não sei mesmo, mas eu sei que se o Senhor está com você, você vai ser bem sucedido naquele lugar. É uma promessa dele. O Senhor estava com José, por isso ele tinha sucesso em tudo que ele fazia. E aonde ele estava, querido, presta atenção, se você reclamar de onde você está, se você não tiver consciência de que o Senhor está com você, e que tudo que você faz vai prosperar, porque o Senhor está com você, as pessoas também vão ver isso. Mas a Bíblia fala que Potifar, ele reparou, e o texto diz que, versículo 3, Potifar percebeu que o Senhor estava com José, e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Queridos, se nós andamos com Deus, se Deus está conosco, será que as pessoas ao nosso lado percebem isso em nós? Que Deus nos dá sucesso em tudo que a gente faz? Ou será que as pessoas percebem e falam, olha, ele diz que tem Deus, ele diz que o Senhor está com ele, mas não vejo nada de diferente na vida dele. Quantos precisam, creem, queridos, que nesses dias é um tempo de nós experimentarmos do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida? Quem tem experimentado na sua vida o agir sobrenatural de Deus? Querido, nós temos visto e ouvido testemunhos tremendos de pessoas, de que andar com Deus, falou, olha, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu só sei uma coisa, Deus é muito bom. Deus tem sido tão bom. Queridos, e pode ter certeza que vai aparecer na sua vida, muitos Potifares, que vão estar olhando para você e falou, olha, eu tenho percebido, que tudo que ele coloca a mão, prospera. Automaticamente, queridos, essas pessoas que estão vendo, se você está com Deus, elas também vão prosperar, elas também vão ser abençoadas, mas nós precisamos ter bem essa pergunta no nosso coração, o Senhor está comigo? Se o Senhor está comigo, tudo vai bem. Você pode levantar uma das suas mãos e fazer uma oração nessa hora, Senhor, se o Senhor está comigo, tudo vai bem, eu quero mais e mais, Senhor, na minha vida, no meu caminhar, dia a dia, Senhor, eu preciso do Senhor comigo, eu preciso do Senhor na minha vida, aleluia, glória a Deus, amém. Eu posso até seguir, queridos, mas eu quero mudar de texto aqui, podia até continuar falando sobre José, acontecendo mais coisas, você vê que a vida dele vai acontecendo, e logo depois o rei o coloca, de todo o governo, Deus, olha, é só acima de mim, que você não tem autoridade para falar, mas abaixo de mim, todo mundo tem que prestar conta para você. É isso que aconteceu na vida de José, né? E muitas coisas aconteceram neste lugar, mas José, em todo tempo, ele sabia quem era Deus com ele. E até sobre a mulher de Potifar, que ela tentou se deitar, queria que eles deitassem com ela, ele fugiu, e ela falou, olha, mas por que você não vem se deitar? Porque falou, olha, o rei e também o meu Senhor na qual eu sirvo, falou que eu posso experimentar de tudo aqui, eu posso mexer em tudo, nas coisas, desfrutar de tudo, mas ele me proibiu realmente apenas tocar em você. E José não falou apenas de Potifar, mas se você ver no texto, acompanhar, eu estou indo além aqui, não é o que ia citar nessa noite, mas ele falou, olha, como eu poderia fazer tal coisa, ele não falou para Potifar, como eu poderia fazer tal coisa para o meu Deus, porque é Deus que está comigo. Querido, pessoa alguma, presta atenção, homem algum, mulher alguma, humano algum, pode te impedir de pecar. O único que pode impedir de pecar é o temor que eu tenho para com o meu Deus que está em mim. Porque, queridos, tudo que José conquistou, por um momento de bobeira, por um convite dessa mulher, ele se deita, ele perde tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Se não houver um arrependimento no coração. Mas ele falou, olha, o meu Deus é comigo. E isso fez ele ir para a prisão. Mas o que acontecia na prisão? Se você acompanhar, você pode ler o texto, depois fala, e ele foi lançado no cárcere, na prisão, e Deus era com ele. Tudo que ele colocava as mãos, mesmo na prisão, prosperava.
e ele não tinha falta de nada. Queridos, quando Deus está, não importa o lugar que você esteja, o Senhor é contigo. O Senhor vai prosperar, vai abençoar as tuas mãos. Amém, queridos? Amém? Agora vamos para o texto, Juízes capítulo 6, verso 12. Juízes 6, 12 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Queridos, mais um homem de Deus que fala: homem valoroso, o Senhor está com você. Queridos, de tantas situações que estava ali em Midian, por causa de pecado, somente por causa disso, querido, a Bíblia nos cita e é tão claro que os pecados, as nossas iniquidades é que nos separam de Deus. O povo estava sendo oprimido pelos midianitas, por quê? Por causa de pecado, e Deus submeteu eles a isso. Mas naquela hora que Gideão estava malhando trigo, num lugar de prensar uvas ali, que ele estava estrategicamente fazendo aquilo, porque todos os outros estavam, talvez tudo que eles iam fazer, os midianitas olhavam: eles estão preparando lá, eles vinham e saqueavam, roubavam. E Gideão, numa dessa, alguns falam que ele era medroso, mas para outros falam: olha, não é medroso, é estrategista, e também a pessoa fez algo para ter o mantimento. Ele foi num lugar onde ninguém esperava, dentro de uma caverna, onde ele estava malhando trigo no lugar de prensar uvas, e ali ele tinha um alimento para si. E nessa hora o anjo aparece para ele e fala: olha, homem valoroso, Deus está com você. Ele vê o coração. Queridos, Deus vê o nosso coração e o Senhor está conosco. Ah, mas você não sabe a situação que eu estou vivendo. Querido, Deus sabe, por isso que ele fala: eu estou com você mesmo nessa situação. Eu estou caminhando com você nessa situação. E ele diz: mas o Senhor, mas se é o Senhor mesmo, o que aconteceu? Onde está o Deus que nossos pais falaram, aquele que nos tirou do Egito? E o Senhor só fala para ele: olha, eu te digo uma coisa, vai nessa tua força, que eu estou com você. Você vai falar, você vai dizer: não sou eu que estou te enviando. Queridos, eu tenho uma palavra para você. Deus está colocando você em lugares e falando: não sou eu que estou te enviando. Agora tenha convicção e tenha certeza, Deus está com você, queridos. Nós já falamos a semana passada um pouco que quando nós agradamos a Deus, quando nós estamos agradando ao coração de Deus, Deus vai liberar algo sobrenatural sobre nós. Amém, queridos? Precisamos agradar o coração de Deus, saber quem nós somos. E eu quero dar um alerta, queridos, nessa noite, em nome de Jesus. A gente está falando muito sobre isso, nas células alguns já ministraram, outros vão ministrar sobre escolhas. A gente tem falado muito sobre isso. É um tempo de decisões, de planejar, de fazer escolhas, mas todas as escolhas que nós fazemos têm consequências. Umas são desastrosas e outras são abençoadas. Por quê? Porque se Deus está neste lugar, Ele vai abençoar. As pessoas que estão aí fora vão ver. Queridos, Potifar, para ver o que aconteceu na vida de José, ele estava na terra, estava no Egito, não tinha essa presença de Deus. Quando ele vê: olha, eu estou de olho nesse cara, porque tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz. E eu quero declarar, queridos, se andar com Deus, se eu andar com Deus, se cada um de nós andarmos com Deus, o Senhor estiver na nossa vida, as pessoas vão se espantar do que vai acontecer. Elas vão falar: o que acontece? Que essa pessoa é abençoada, que é algo, você está com sorte aí. Daí você tem que falar: não é sorte, é Deus, é bênção de Deus sobre a minha vida, é andar de acordo com a palavra. O Senhor está comigo, por isso eu prospero, por isso tem. Amém, queridos? Não vamos ter falta de nada. E aqui nós vemos que Gideão, esse homem, e mesmo ele falando, e o Senhor não deu nem tempo. Eu creio que o Senhor, Ele não quer dar tempo para você murmurar e ficar pensando no passado. O Senhor já cortou ali e falou: olha, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do Midian. Não sou eu que está enviando.
Você pode depois continuar lendo, você sabe da história, que Gideão depois faz aquela coisa, Deus, se é o Senhor mesmo, se é assim, faz isso, faz aquilo, e Deus tão misericordioso, gracioso, fazia aquilo que ele pedia, e por final, Gideão com 300 homens, apenas, diante de uma multidão de pessoas, de exército, que era como de gafanhotos, que não se podia contar, ele derrotou todos, porque quando Deus está, queridos, os nossos olhos voltados para Deus, Ele faz aquilo que nós achamos que é impossível. Deus é o Deus dos impossíveis, e Ele move sobre nós, amém, queridos? Então, aqui nós vemos, diante desses homens, que, em primeiro lugar, nós precisamos saber quem nós somos, querido. Precisamos saber quem nós somos. Precisamos saber quem é Deus. Pergunta que nós vamos, precisamos saber quem Deus é, quem nós somos. E nós precisamos saber quem Deus diz que nós somos. Gideão sabia quem ele era naquele momento. Tinha uma coragem, quem sabe daquilo lá, mas havia perguntas e interrogações no seu coração. Mas a palavra de Deus para ele não voltou vazia. Ele falou: homem poderoso guerreiro, homem valoroso. O Senhor está olhando para ele e diz: você para mim é valoroso, é homem de guerra. O que o Senhor tem dito para nós, querido? Porque o Senhor fala conosco. Agora, de nós acreditarmos nisso, vai entrar igual ao Gideão. No começo falou: não, porque, com quem você está falando? Olha aí como está. Deus falou: olha, com a força que você tem, vai, eu sou com você. E nós vemos, querido, o processo na vida deles também, mas lá na frente, ele com 300 homens, algo que humanamente falando é impossível, num ambiente de guerra, mas porque tem a presença de Deus, e Deus está ali, aconteceu milagres tremendos, amém, gente? Amém? Então, quem é Deus? Quem somos? E também precisamos entender, é uma pergunta que eu preciso fazer para mim, e cada um tem que fazer para si mesmo, saber quem nós não somos. Eu preciso saber quem eu não sou, porque não adianta você querer ser o que você não é. Nós precisamos ser aquilo que Deus falou que é, e a sua palavra diz quem nós somos, querido. Nele nós somos, nele nós podemos. Se Ele está em nós, nada pode nos parar, queridos. Amém, gente? Nada. Mas nós precisamos saber isso, precisamos buscar isso. Hoje nós vemos muitas pessoas se perdendo porque não têm identidade. As pessoas estão sem identidade e precisam ser afirmadas. E eu creio, algo que Deus tem colocado em meu coração, nós queremos muito trabalhar com os homens dessa casa esse ano. Porque, queridos, Deus levanta homens de Deus para se tornar referenciais, com paternidade espiritual, com o sacerdócio, e que vai trazer identidade para os seus filhos, firmeza na palavra, vai afirmar realmente o coração deles, tanto das meninas como dos meninos. O pai vai trazer uma identidade: você é filha amada, eu tenho orado por você, e o que estou projetando para você, para que você seja para a glória de Deus. Como flechas vão ser lançados. Então, meu querido, tome cuidado, como homem de Deus, como mulher de Deus, como pai e mãe nessa hora. Você tem uma flecha nas suas mãos, e nós vamos saber muito bem para onde nós vamos lançar os nossos filhos. É responsabilidade nossa. Mas olha, eu já não tenho pai, meu pai é assim, querido. Deus quer levantar sobre a tua vida pais espirituais. Deus levanta pais espirituais. O apóstolo Paulo declarou muito, olha, está surgindo muito, de uma forma geral, ele falou: olha, vocês conhecem muitos mentores, muitos preceptores que vêm, mas vocês têm poucos pais espirituais sobre a vida de vocês. E nós vemos que Paulo se apresentou para alguns homens que precisavam, não tinham uma referência, quem sabe, de um pai. Timóteo foi um dele. Ele tinha uma referência de oração, intercessão de uma mãe e de uma avó. E Paulo foi aquele que falou: Timóteo, você é o meu filho amado, e eu tenho imposto as minhas mãos sobre você. Não negligencie o dom de Deus que foi dado sobre você através da imposição de mãos. Porque, queridos, no espiritual é muito importante e sério isso.
se você nunca teve a afirmação de um pai, Deus quer colocar pais espirituais sobre a tua vida, queridos. Para realmente orar sobre a tua vida, para abençoar a tua vida. Deus quer fazer desta casa uma casa realmente de famílias fortes, que realmente que tem identidade de Cristo. Amém, gente? Eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus está nos levando para realmente de firmar isso nas células, que é o pastoreio nosso, queridos. Deus vai firmar muito mais isso aos corações. Deus quer trazer algo em cada um de nós. Amém? Mas e agora? E Deus quer levantar as mulheres, mães realmente, que são intercessoras, como foi a mãe e a avó de Timóteo, que fizeram diferença. Amém, queridas? Deus quer usar a tua vida, não se preocupe, você está numa família. Deus quer cuidar de você também. Deus quer ministrar o teu coração, quer trazer cura, quer fazer com que você seja uma mãe em Israel também, uma mãe poderosa de intercessão, que Deus quer colocar sobre a tua vida. Não se preocupe, o Senhor é contigo. O Senhor está com você. Amém? Esther não tinha referencial nenhum. Seus pais haviam morrido e ela tinha sobre um tio, né? Outros falam que é primo, o tio Mardoqueu, ou Mordecai, segundo, e ele intercedia por ela, ele falou, olha, os pais, e ele ensinou a palavra, e no momento ela foi uma referência para uma nação toda, de um posicionamento de uma mulher, que foi realmente identificada, teve uma identidade do seu tio, falou, olha, quem sabe não foi para um momento como este, que Deus escolheu para você estar aí no palácio, e ela fez toda a diferença, com um coração que corresponde à vontade de Deus, e Deus quer fazer isso nessa casa, amém, queridos? Então, olha, fique com a palavra de você saber quem você é. Fique com a palavra de saber quem você também não é. E fique com a palavra de saber o que Deus diz que eu sou. Porque Ele vai fazer, está fazendo, e vai fazer algo tremendo sobre nós. A Bíblia é recheada disso, queridos. Aquilo que você pensa que não é nada, Deus pega e faz, olha, eu vou fazer algo tremendo na tua vida. Não se preocupe. Não ande ansioso de coisa alguma. Mas diante da intercessão, das suas orações e súplicas, apresente diante do Senhor. Ele tem cuidado de vós. Amém, queridos? E o Senhor faz que isso venha acontecer numa família. Se envolva, queridos. Se envolva na célula. Tenha esse tempo realmente de receber de Deus. Deus quer mover tremendamente sobre isso. Amém? Amém, gente? Hoje é extremamente necessário o levantar de liderança, de líderes. Estou falando sobre isso que envolve tudo. Um pai dentro da casa é um líder da casa. Em empresas, Deus quer levantar líderes. Dentro da igreja, Deus quer levantar líderes. Sabe, queridos, muitas vezes focos têm sido trocados e pessoas têm confundido o que é uma liderança. Liderança não é alguém que está num lugar de status, negócio que manda e o outro obedece. Você pode ver qualquer dicionário que tem que aproxima mais da parte principal e daquilo que é o foco principal de uma liderança, é uma palavrinha que fala influência. Liderar é você influenciar. Liderança tem a ver com uma influência. Influência, eu ouvi essa semana algo que mexeu, eu estava ouvindo um podcast de homens que nós respeitamos, e naquela conversa um rapaz falou, olha, o que precisa acontecer hoje, e nós precisamos ser, é uma influência, que a influência é uma pregação diária. Influência é uma pregação diária. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, amém, queridos? Como você vai pregar o Evangelho para as pessoas? Através de uma influência. Você influenciar as pessoas com aquilo que Deus tem feito na tua vida. As pessoas não vão ler a Bíblia, muitas delas não vão chegar nesse livro, não vão abrir para tentar ler o que é. As pessoas vão ler a nossa vida, e aquilo que nós falamos vai influenciar as pessoas, se elas olharem para nós e falar, olha, tem algo acontecendo. Assim como José influenciou todo aquele palácio, assim como José influenciou todo um país, assim como José influenciou toda a sua família, porque ele falava algo, e a sua vida condizia com aquilo que ele falava. A expressão, a influência que tem, e Deus nos chamou para ser influência, para influenciar e não ser influenciado pelo sistema.
O que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, o que ele diz? Não vos conformeis, ou não entrei na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que assim nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Liderança, queridos, eu anotei que é algo que a gente precisa, hoje está necessitando de líderes, homens e mulheres que influenciam o outro com aquilo que tem recebido do Senhor. Amém, queridos? Então, quando fala, quantos querem ser um líder na casa de Deus? Pessoas que fogem, não, porque líder não pode. Querido, quem vai para essa linha de não pode, é porque está fazendo coisa que pode, e não pode. Tem seus requisitos. A palavra de Deus é um manual de vida. A palavra de Deus tem um manual que vem, se Deus está na minha vida, queridos, a única coisa que impede uma pessoa de ser um líder, no sentido de influenciar outras pessoas, é se a pessoa dá mau testemunho. A sua influência vai ser maligna, mas se a pessoa vai influenciar outros com a sua vida, ela vai ter seguidores de Cristo, porque a sua vida vai refletir algo que é maior que ela. Liderança, então, não é mandar e o outro obedece, liderança é influência. Meu queridos, vai lá limpar o negócio, né? Vai lá limpar. Influência é o que é, queridos? Vem comigo, vamos limpar. E junto, nós vamos estar aí, a tua influência fala, olha, eu nunca fiz isso, mas olhando você fazer junto com você, como fez bem. Queridos, como é bom você ter influências na sua vida que levam para o Senhor. Como estão entendendo? Amém, queridos? E esse é o chamado de liderança. É observar pessoas que têm vida de Deus. Quando você observa pessoas que têm vida de Deus, você fala, gente, eu quero estar junto nisso. Porque tem uma influência, e influencia a sua vida. Pessoas que são conduzidas pelo Espírito Santo. Não tem como nós falar de outra forma, querido. Quem segue Jesus, nós que vivemos uma vida de acordo com Deus e precisamos cada vez mais, nós precisamos olhar para as pessoas, aqueles que têm Deus, que fala de Deus, vive Deus e tem direcionamento do Espírito Santo. Porque para ser filho de Deus, como todo mundo fala, porque tem muitos que falam que é filho de Deus, mas não tem essa identidade de filho. São órfãos. E o que precisa ter para entrar no coração, para deixar de ser órfão? A palavra de Deus fala, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Jesus falando para Nicodemos, que estava lá tão perdidão, Jesus falou, Nicodemos, importa nascer de novo, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E quando o Espírito conduz, direciona, nós passamos a viver realmente diferente. E assim você vai falar, o que está acontecendo? As pessoas estão olhando e falando, tem um agir diferente. Sabe, as coisas são tão simples de fazer, mas eu não consigo fazer, mas você faz com tanta graça, o que é isso? O Espírito de Deus dirigindo, queridos. E a glória se vai para Deus, isso é tremendo. Sabe, se você acompanhar depois, eu vou me lembrando algumas coisas que estamos lendo a parte de José, mas lembra quando José estava lá, queridos, o copeiro e o padeiro que tiveram o sonho, ele revelou o sonho lá, um morreu, o outro foi recebido, e ele falou, olha, quando você for lá para o faraó, né, é faraó mesmo, né, o homem lá, né, faraó, falou, lembra de mim, o cara lembrou dele? Não. 1 ano, 2 anos depois, quando o faraó falou, olha, eu tive um sonho que me perturbou e chamou os magos, ninguém conseguia, daí, rapaz, agora eu lembrei, falou, lá na prisão, lembra? Tanto tempo atrás que você mandou nós dois para a prisão, nós tivemos sonho, e o que o outro sonhou lá, ele falou que ia morrer, ele falou que ia ser colocado, e eu estou aqui no cargo, mandou chamar. Sabe qual a primeira palavra que o rei falou para José? Falou, José, foi você que fez isso com os dois? É você que revela os sonhos do que acontece? José na mesma hora falou, eu não. O Deus a quem eu sirvo, Ele revela.
Queridos, quando a gente não entende quem nós somos e quem nós não somos, é o problema. Agora, quando nós sabemos quem nós somos e quem é o poder que atua em nós, que vem de Deus, nós somos direcionados por isso. Quem sabe no início, José né? Ele não sabia lidar com as coisas, tanto que ele sonhou, olha, foi contar para os irmãos já tinham uma encrenca com ele, e ele foi contar, olha, eu sonhei que nós tínhamos os feixes, e os feixes estavam com vocês, tudo se dobrava diante de mim, né? Os irmãos, vai dizer que você vai ser nosso rei agora, embora seja algo, mas não era para ele contar, talvez uma imaturidade, e teve que passar por um processo, e nós vamos saber quem nós somos, querido, e quando nós somos totalmente dependentes de Deus, o poder de Deus vem sobre nós, e nós passamos a agir segundo a sua vontade e o seu querer. E sabe o que acontece com o homem e a mulher é assim, querido? Ele jamais quer se distanciar, pelo contrário, quem age dessa forma vai muito mais querer a comunhão, vai muito mais querer estar envolvido no corpo de Cristo. E nós precisamos cada vez mais fluir nisso, amém, queridos? Quem quer para a sua vida? Amém? E eu quero ir para o último texto agora. Já citei um pouquinho, quem sabe semana passada, ou algumas semanas aqui, Êxodo 33, 13 até o 17. Êxodo 33, do 12, vamos ler a partir do 12. A Bíblia fala que Moisés dizendo, né? Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo, mas não dissestes quem enviarias comigo, declaraste, eu conheço pelo nome, e me agrado de você. Deus, se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor, e continue a contar com teu favor, e lembra-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor então respondeu, eu acompanharei você pessoalmente, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como que os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio, que nos distingue do teu povo e de todos os outros povos da terra. Versículo 17, o Senhor então respondeu a Moisés, certamente eu farei o que me pede, pois eu me agrado de você e eu conheço você pelo nome. Eu citei um pouquinho isso a semana passada e eu quero encerrar com esse texto, falando deste homem, queridos, e dessa percepção. Um texto acima, alguns textos acima, fala que Moisés era aquele que falava com Deus face a face. E no sentido, ele fala para Deus, Deus, tu me ordenaste, leva meu povo, olha para este lugar. Mas Senhor, o Senhor não fala quem o Senhor vai comigo. E o Senhor fala, olha, ele a princípio ia mandar o anjo, Senhor, não nos faças ir a este lugar se a tua presença não for conosco. O que nos separa, o que nos distingue dos outros? O que distingue, queridos, José naquele lugar do que todo aquele povo? Sabe, é sério as coisas, são detalhes que a gente olha na Bíblia. Se você acompanhar, voltando lá um pouquinho para José, porque tudo é uma sequência, né? Porque foi para o Egito, depois eles ficaram um tempo lá, quando ninguém mais conhecia José, o povo estava crescendo demais, e daí colocaram mais, falou, olha, esse povo vai tomar conta, daí começou aquele tempo de escravidão lá, e depois precisou vir esse tempo de Moisés, e aqui Moisés já estava num tempo avançado, ali no deserto. Mas quantos lembram que aquele sonho de Faraó que fez José ir para ser governador lá dentro, aquele sonho fez com que ele preparasse, ele fosse aquele que controlasse todos os alimentos ali do Egito. E a Bíblia fala que em toda a região, não só no Egito, mas Canaã, todo o povo começou a ter necessidade, e isso atingiu a casa dos pais, lá de José. Jacó começou a passar necessidade, e ele mandou seus filhos, olha,
Nós estamos sabendo, queridos, olha a informação que teve. Estamos sabendo que só no Egito tem alimento. Ele nem sabia, mas Deus já estava usando José lá e ele guardou tudo. E a Bíblia fala que, né, os irmãos foram, vocês sabem tudo, né? Foram até lá, depois José reconheceu, os irmãos não. Daí o caçula tinha ficado com o pai em casa, e José falou, não, enquanto o caçula não vir, nós vamos deixar preso aqui, vocês vão ter que buscar, ele tem que vir aqui. Daí traz o caçula, daí prende, toda aquela situação que José arma, e por final, ele se revela aos seus irmãos e manda buscar o seu pai. E quando vai para buscar o pai, Jacó, falou, olha, o José está vivo, nós o vemos, olha, mas será que é isso? No coração de Jacó ainda havia, por quê, queridos? Porque Jacó conhecia, sabia que era um lugar que não era para ir. Ele sabia o lugar que Deus tinha colocado, e falou, Senhor, nós estamos num momento de necessidade, mas lá está tendo, vamos buscar, trago aqui. Mas se você acompanhar o texto, a Bíblia diz, que o próprio Deus apareceu para Jacó, e falou, Jacó, não tenha medo de descer para o Egito. Eu estou te mandando lá, porque José me serve e algo tremendo vai acontecer nesse lugar. Eu estou com você, então vá. Queridos, quando Deus está conosco, a gente pode falar assim, mas se é, mas Deus vem e fala para nós, vai, e você sente paz. E juntamente com isso eu quero falar, queridos, eu sei que muitos de nós, e muitos de vocês estão aqui, tem situações que vocês precisam tomar decisão, e tem aquilo que está corroendo por dentro, mas vá por aquilo que Deus está falando, queridos. Vá buscar Deus. Permita que Deus fale, olha, eu estou te enviando. Se Deus não falar que está enviando, que Ele não saia do teu lugar. Olha a sequência que nós vemos da história. Jacó foi, a primeira coisa que Jacó faz, quando está com José, a Bíblia fala que eles se abraçam, ficaram horas ali, né, chorando e se abraçando, e José apresenta Jacó para o rei. E quando Jacó apresenta, o rei apresenta para o seu pai, Jacó não fica ali na defensiva, não, é o rei do inimigo, não. A Bíblia fala que Jacó já declara uma palavra para ele, eu estou aqui para te abençoar. Porque, queridos, quando você sabe quem você é, e Deus que está com você, a tua boca foi feita para abençoar, e a tua vida foi feita para ser uma bênção. E Jacó libera uma palavra sobre Faraó, falou, olha, eu quero te abençoar, e depois orou por ele 2 vezes, e Deus levou eles para a terra de Gósen, onde há a provisão de Deus. Queridos, podemos estar em qualquer lugar, mas Deus prepara uma cidade, um lugar de Gósen, de refrigério, de descanso. Amém, gente? Muito tempo depois, passado o tempo, Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador. E Moisés está aqui, nesse último contexto, ali, falando, Senhor, olha, nós temos que ir para tal lugar, Senhor, mas olha, nós queremos, Senhor, não nos faça sair deste lugar se o Senhor não for conosco. E Deus fala, olha, eu me agrado de você, e eu estou falando para você, Moisés, eu mesmo irei com você. E Moisés falou, Senhor, porque se o Senhor não for comigo, o que nos distingue do outro povo, é a tua presença, porque aonde o Senhor está, a gente tem segurança, aonde o Senhor está, a gente ouve a tua voz e as coisas vão mudar. Queridos, o Senhor quer se apresentar para a tua vida hoje, mas não pode haver no nosso coração nenhuma dúvida de quem nós somos, de quem Deus é, e de quem Ele fala que nós somos e o que fazer. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Há sonhos, há projetos, é começo de ano, é tempo de planejar, de preparar as coisas. Nós como igreja temos agenda, queridos, nós temos orado tanto para Deus, Deus não permita que nós façamos algo do nosso coração, mas que a agenda programada seja algo que, Pai, que a tua presença é o que mais importa. Se o Senhor fala, vai, nós temos convicção, queridos, que aquilo que Deus está falando, a presença dEle vai conosco. As decisões tomadas, nós queremos tomar diante da palavra de Deus. E Deus quer fazer isso na tua família, quer fazer isso nos teus negócios. Oramos domingo passado aqui, queridos, e eu creio que Deus já está fazendo, já temos recebido testemunhos de pessoas do que nós oramos pelos empresários, pelas empresas, se colocar em ordem, se o Senhor se agrada, o Senhor fala, eu estou com você, querido, se Deus está, pensa no que Deus pode fazer na tua empresa, nos teus projetos, naquilo que você colocar a mão vai prosperar. O diretor da empresa, o presidente da empresa que você trabalha vai olhar para você e falar, olha, eu estou vendo que porque ele está nesse setor, está prosperando. Não vai ficar só nesse setor não, porque o cara que tem visão, ele falou, eu quero que a empresa inteira prospere, então você vai sair daqui,
Você vai para lá agora, que eu quero ver prosperar. Deus quer fazer prosperar. Queridos, não é uma ministração de prosperidade, não, porque a prosperidade do ponto de vista de Deus é espírito, alma e corpo, queridos. Porque muitos estão pensando em prosperar financeiramente, estão perdendo a sua alma, estão se destruindo. Não é isso. Deus quer que com a nossa vida sejamos líderes de influência. Porque o que Potifar, ele viu, falou, olha, eu vejo que Deus está com ele. Queridos, a chave é Deus estar com ele. A pessoa precisa ver Deus em nós. Se não vê Deus em você, querido, cuidado, porque é o teu esforço que está chamando a atenção. E nós precisamos agir. Falou, olha, eu não tenho feito nada, Deus é que está movendo. Ah, você que revela sonhos. Não, peraí, negativo. Deus que revela ao meu coração aquilo que você está passando. Eu sirvo a um Deus que faz, que é maravilhoso. E é Ele que move sobre nós. Por isso essa pergunta para nós, queridos. O Senhor está comigo? O Senhor está comigo? Pergunta que eu preciso fazer para mim. O Senhor está comigo? O Senhor está com você nas decisões que você está tomando? O que Deus tem falado? O que Deus tem falado? Um dos testemunhos que nós vimos aqui do pessoal hoje pela manhã foi lembrando da palavra que Deus trouxe até Paulo, que Paulo estava pensando em passar para a Macedônia para ministrar, e ele estava convicto, não, eu vou para lá, Macedônia para ministrar, mas ele na hora ele falou, olha, mas eu fui impedido pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, nós podemos fazer planos e estar tão certo de fazer algo, mas se nós temos o Espírito Santo, ele vai falar, para, não é isso que eu tenho, vai para este lugar. E nós vamos ser naquela hora confortados por um Pai. Por quê? Porque aqueles que são conduzidos e guiados pelo Espírito, esses são filhos. Esses estão ouvindo o Pai. Deus quer trazer essa consciência ao nosso coração. Sabe, há algo no meu coração tão tremendo que, sabe, como nunca viu, que este ano é um ano que Deus vai fazer grandes coisas nesta casa, queridos. Mas Ele fala, prepara o coração. Prepara o coração, porque as vidas precisam olhar para você como uma influência, que você vai influenciar pessoas, porque Deus está agindo em você. Nossa, mas você é o meu líder. Ai, se alguém chegar para você, ai, você é meu líder, ai, líderzinho, queridinho, falou, não, eu sou queridinho, sou amado, mas olha, é Deus que está fazendo. E Deus está me chamando para tocar a tua vida, para que você seja um influenciador. Vai influenciar vidas, vai tocar. Amém, queridos? Amém? A tua casa, os teus sonhos sejam alinhados com a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Abre teu coração para o Senhor. E a tua oração nessa hora, enquanto nós cantamos esse canto, que fala, Senhor, o Senhor está comigo, Senhor, não permita que eu ande sozinho, Senhor. Eu quero ouvir tua voz, quero ouvir o Senhor. Quero que eu me sentir o Senhor estar comigo, me direcionando, me impulsionando, amém?